Eu fui fazer uma palestra no Juazeiro do Norte. Foi uma palestra bem cheia, tinha umas 800 pessoas. No dia seguinte eu fui a Crato, a 8 quilômetros de distância, numa universidade, para expor. E estava lá expondo, quando passou um coroa de bicicleta, chapéu de palha, parou a bicicleta, olhou para os desenhos, olhou para mim, parou a bicicleta, desceu e veio falar comigo. Primeira pergunta dele: qual é a sua religião? Tenho religião, tenho espiritualidade. Ele gostou da resposta, sentou do meu lado e falou: eu estive na sua palestra ontem, eu sou padre. Falou que era padre. E aí começou a contar que ele tinha uma angústia muito grande, porque ele tinha dúvidas. E na fé dele não é permitido ter dúvida. Ele, como padre, ele tem que ter fé, tem que ter a crença, tem que ter certeza. E ele tinha muitos conflitos internos, uma angústia terrível por ter dúvidas. E aquela coisa é a dúvida que faz a gente correr atrás, né, velho? Eu abraço a minha dúvida, eu não tenho que ter certeza nenhuma. Não tenho, as certezas que eu tenho são as que me são acessíveis. Essa parte metafísica não tenho que saber, cara. Mas é cobrado dos religiosos que tem. Sabe? É uma cobrança. Não sei porquê. Talvez seja uma forma de acorrentar a pessoa. Tem que acreditar. Se você não acreditar, tem um castigo pra você. Mas parece tão estranho. É uma pressão do caralho, uma cobrança do caralho. É uma forma de criação de vínculo. Você aprisiona a pessoa ali. Se ela não fizer o que a igreja determina, ela está em pecado e vai ser punida por Deus. Que é um desocupado a serviço das religiões. Né? Que a religião diz que está errado, vai lá e pune, não tem mais o que fazer. Eu não tenho visão monobloco, velho. Deus é um conceito muito grande para o ser humano. Não tem condição. O criador do universo, a energia suprema do universo, esse universo que tem bilhões de galáxias, que a gente está numa galáxia das menores. A Via Láctea, aquela galáxia que é o conjunto das estrelas que o Sol pertence, é uma das galáxias mais simples. Tem só 100 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela anã, insignificante. É uma das menores. 90%, mais de 90% das estrelas são maiores do que o Sol. Sistemas planetários com centenas de planetas, muito maiores do que Júpiter, que é o maior planeta daqui. Milhares de planetas, estrelas supernovas, milhares de vezes maiores do que o Sol. Isso se estende pelo universo inteiro, cara. Aí eu tenho a pretensão de estar em contato com o Criador dessas dimensões todas. Tem 200 bilhões de galáxias contadas, cara. Algumas maiores. As cifras astronômicas deixam muito claro que o ser humano não é nada, cara. A gente habita uma poeira cósmica em torno de uma estrela insignificante, na periferia de uma galáxia das menores. E aqui a gente já está em contato com o ser supremo do universo que dá um carro de presente, que premia enchendo seu rabo de dinheiro, ou te castiga te mandando pro inferno, deixando você na miséria, te dando uma doença. Tá bom, cara. É o jardim da infância, tem que respeitar. Porque existem pessoas que não têm condição de formar seu próprio código de conduta. Não tem nível de consciência. Então ela tem que pegar uma religião. A religião vai dizer para ela: você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fazer o mal ao outro. Sabe? Dá o princípio: olha, faz o bem, você vai ser premiado. Faz o mal não, você vai ser castigado. Então você aprende a fazer o bem por interesse e evitar fazer o mal por medo. Para mim é o jardim da infância. E ainda é melhor do que você não fazer o bem hora nenhuma, por nenhum motivo, e fazer o mal toda hora, sem nenhum escrúpulo. Então, está servindo. Ele não existe porque ela é necessária. À medida que o ser humano vai ampliando a consciência, ela vai caindo em desnecessidade. A gente não precisa afirmar o que não sabe. A gente precisa reconhecer que o entendimento do ser humano é muito pequeno, muito precário. E se eu ficar gastando minha atenção com assuntos que eu não posso alcançar, eu não vou prestar atenção na relação que eu tenho no meu dia a dia. Nesse momento, a minha espiritualidade está na matéria. Então, ela está se desenvolvendo no meu trato com a matéria, com as pessoas à minha volta, nos meus relacionamentos, nos meus sentimentos, como é que eu reajo diante das perdas, como é que eu componho com os meus amigos, se eu sou tolerante, se eu sou amoroso, se eu sou julgador, se eu sou arrogante. Assim eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Eu não vejo a espiritualidade da pessoa no templo, cara. No templo todo mundo é santo. Acendendo incenso, energia cósmica, purificação. Como é que a pessoa no mercado? Como é que ela é quando alguém fala alguma coisa desagradável com ela? Quando alguém contesta ela? Quando um pedinte chega nela agressivamente? Como é que ela reage diante dos aborrecimentos? Como é que ela é com as pessoas? Aí ela demonstra a espiritualidade dela. Não é lá no templo, cara. Não precisa de templo. Quer dizer, quem precisa de templo, que vá no templo. Eu não estou condenando nem acho errado. Agora eu não sinto nenhuma atração
Pelo contrário, parece um controle de grupo. É um pastor e o seu rebanho. Eu não me sinto nem pastor nem ovelha, velho. Se eu tenho que me encaixar em algum grupo, esse grupo é humano. É a humanidade toda. A própria palavra religião já é pretensiosa. Religação. Vem de religar. Como assim religar? Aonde o homem arrumou poder para se desligar do Criador? Você vê, uma galinha. Uma galinha é um ser, é uma criatura, né? Faz parte da criação. Ela se desligou de Deus? Ela não se desligou, ela está ligada, velho. Na criação. O homem não teve o poder de se desligar. Como é que ele vai religar? De repente o homem se desligou do ser supremo do universo e agora, por motivo, por razão própria, por decisão própria, ele vai se religar. Não existe, velho. Nunca houve essa quebra de ligação. Eu sinto que a gente se relaciona com o invisível. Eu acredito que pode ser muitas dimensões. Não o físico e o não físico. Mas são muitas dimensões, velho. Frequência de molecular, talvez. Não sei. Mas são muitas dimensões. Quando eu tenho bons sentimentos, eu faço boas ligações. Quando eu tenho maus sentimentos, eu faço péssimas ligações. Mas eu não, com o quê? Eu não preciso definir, minha razão não precisa explicar isso. Eu sinto. A minha razão eu subalternizei ao sentimento. É o sentimento que decide. A razão arruma um jeito de fazer o que o sentimento decidiu. A razão não tem poder de decisão. Ela sozinha fica psicopática. A razão construiu esse mundo em que a gente vive. A razão explica que a pobreza é necessária. A razão dos grandes cria a miséria para pressionar os trabalhadores a aceitarem qualquer condição de trabalho, com medo de ir para a miséria. O sentimento jamais permitiria. Existem pessoas abandonadas no mundo que tem plenas condições de atender a todo mundo. De produção, de distribuição, de tecnologia, de conhecimento. O mundo tem todas as condições de não ter um miserável. Mas a razão implantada convence as pessoas de que isso é assim mesmo, que não tem jeito.